Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No centro cintilante de Los Angeles, onde as fachadas de vidro refletiam o sol e as ambições de todos, havia um restaurante de luxo, a Orquídea de Cristal. Famoso por seus pratos requintados e serviço impecável. Mas por trás da elegância e do requinte muitas vezes se escondia a arrogância. Naquela noite o ambiente era tranquilo, velas tremulavam em cada mesa e os murmúrios dos clientes se misturavam ao tilintar dos talheres de prata. Keanu Reeves, o homem de sorriso discreto e aura enigmática, entrou no restaurante. Mas naquela noite, ele não era apenas um ator famoso. Estava lá como dono do estabelecimento, um detalhe que ninguém conhecia, nem mesmo os funcionários. Seu andar calmo e olhar atento revelavam uma presença ao mesmo tempo autoritária e discreta. Ele observava cada detalhe, cada interação, com a paciência e o controle de um homem acostumado a administrar sucesso e poder. Do outro lado da sala, um jovem garçom arrogante, alheio à verdadeira natureza de seus clientes, passou por Keanu, e tomado por excesso de confiança, fez um comentário sarcástico. Mais um homem rico e pretensioso que acha que pode se safar de qualquer coisa, murmurou, virando-se para um colega, sem perceber que acabará de insultar o homem que havia construído aquele restaurante. Keanu, em vez de reagir imediatamente, deixou o insulto passar. Sua calma contrastava com a arrogância do garçom, e seu olhar continha uma promessa silenciosa: a situação logo mudaria. Naquela noite a humilhação assumiria um significado totalmente novo. Em um mundo onde as aparências muitas vezes enganam, o verdadeiro poder residia naqueles que sabiam esperar o momento exato para revelar a verdade. O garçom, desavisado e ignorante, não fazia ideia de que por trás daquele sorriso discreto estava o dono, o homem que se dedicara de corpo e alma a cada detalhe daquele restaurante. O que ele pensava ser um insulto inofensivo logo se transformaria em uma lição inesquecível, e o Crystal Orchid se tornaria o palco de uma vingança sutil, mas deslumbrante. O restaurante A Orquídea de Cristal, o ambiente estava agitado. Os garçons se moviam com precisão, as toalhas brancas estavam impecáveis e os pratos pareciam dançar sobre as mesas. No centro dessa comoção controlada, o jovem garçom Jason Miller exibia um sorriso presunçoso. Ele se imaginava a estrela do restaurante, o mestre do protocolo, e não suportava ver um cliente desafiar sua autoridade ilusória. Quando Keanu Reeves, vestido de forma simples mas elegante, caminhou até uma mesa isolada perto da janela saliente, Jason não pôde deixar de sussurrar para o colega. Mais um daqueles caras que acham que o dinheiro compra tudo. Sua voz, cheia de desprezo, ecoou o suficiente para ser ouvida por alguns clientes próximos. Keanu sentou-se calmamente pendurando o paletó no encosto da cadeira. Observou Jason com um olhar calmo, porém penetrante. O garçom, pensando que estava lidando com apenas mais um cliente, permitiu-se ignorá-lo como sempre. Colocou o cardápio na mesa com um sorriso forçado e perguntou: "O que deseja para esta noite, senhor?" "Vou querer apenas o prato do chefe", respondeu Keanu com a voz suave, mas firme. Jason bufou internamente. Para ele, o cliente parecia distante, quase condescendente, e sua escolha minimalista parecia ridícula em um restaurante daquele porte. "Muito bem, senhor. O prato do chefe. Sabe, alguns de nós ainda apreciariam um pouco de reconhecimento pelos nossos esforços." Seu tom era provocativo, e sua observação mal disfarçava sua irritação com a indiferença de Keanu. Keanu não reagiu imediatamente. Fez um gesto sutil para chamar a atenção de outro garçom e observou silenciosamente cada gesto, cada expressão de Jason. Sua paciência era tanta que parecia estar meditando sobre toda a cena. Mas por dentro, um pensamento se formava: aquele desrespeito não passaria despercebido. Os minutos seguintes foram longos para Jason. Ele se moveu entre as mesas, distribuindo os pratos com um cuidado que contrastava com sua arrogância habitual. Ele não sabia que a poucos metros de distância, atrás de um espelho, Keanu observava atentamente cada interação. Cada palavra, cada movimento, cada expressão importava. Não se tratava apenas de servir um prato. Tratava-se de medir o caráter, distinguir a verdade da ilusão. Quando o prato do chefe finalmente chegou à frente de Keanu, Jason o pousou com um leve ruído na mesa. "Aqui está, senhor. Espero que corresponda às suas expectativas", disse ele, com um sorriso altivo nos lábios. Keanu ergueu os olhos, encarando-o calmamente. "Sabe, Jason, respeito não se impõe, se conquista." O garçom congelou. Como ele poderia saber o primeiro nome dela? Ele gaguejou surpreso. Com licença?" Keanu sorriu suavemente sem revelar nada ainda.
Saboreou aquele momento tenso, sabendo que a revelação viria em breve e que seria memorável. A noite estava apenas começando, a orquídea de cristal em breve vivenciaria um acontecimento que nem a equipe nem Jason conseguiriam esquecer. Depois de colocar o prato do chefe diante de Keanu, Jason retornou ao seu posto, satisfeito por ter mantido sua autoridade. Trocou olhares satisfeitos com os colegas, convencido de que aquele cliente era apenas mais um visitante exigente. Mas o que ele não sabia era que cada gesto, cada palavra, cada sorriso forçado estava sendo observado e registrado por um homem acostumado a direcionar, controlar e mensurar o respeito que lhe era devido. Keanu comeu lentamente observando os outros clientes, a cozinha aberta e principalmente os funcionários que circulavam pelo salão. Seu olhar se deteve em Jason diversas vezes, avaliando sua postura, seu tom de voz e aquela arrogância que revelava falta de disciplina e discernimento. De repente, um pequeno incidente ocorreu perto da mesa ao lado. Um cliente derramou uma taça de vinho tinto. Jason, impaciente, correu para limpá-la, gritando ordens para os outros garçons em um tom curto e condescendente. Ele não percebeu imediatamente que Keanu havia tirado fotos discretamente da cena, não para publicação, mas para monitorar a atitude de seus funcionários. Ao retornar à mesa de Keanu, Jason tentou parecer profissional, mas seu nervosismo era palpável. "Está tudo bem com a sua comida, senhor?" perguntou ele, um pouco rápido demais. Keanu olhou para ele calmamente e respondeu, "Muito bem, obrigado." "Mas me diga, Jason, você é sempre tão ávido por mostrar sua superioridade aos outros, mesmo quando isso prejudica a experiência dos seus clientes?" Jason empalideceu. Como aquele cliente conseguia saber seu primeiro nome, e muito menos analisar seu comportamento com tanta precisão? Sua confiança habitual vacilou. Eu só estou fazendo o meu trabalho", gaguejou. Keanu deu um leve sorriso, um sorriso caloroso e penetrante. "Você está fazendo o seu trabalho, claro, mas se esquece de que por trás de cada ação, de cada palavra, há consequências." O garçom sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Começava a entender que aquele não era um cliente comum. Mesmo assim, persistiu em sua desconfiança e arrogância. "E quais seriam essas consequências, senhor?" Keanu largou o garfo e inclinou a cabeça levemente, ainda calmo. "Um dia, você pode descobrir que algumas das pessoas que você considerava insignificantes na verdade, possuem as chaves do seu universo." Jason, perturbado, recuou um pouco, a dúvida se insinuando em sua mente. Uma tensão sutil, porém palpável, havia se instalado. Os clientes ao redor não notavam nada, mas no ar, um duelo silencioso se desenrolava. O garçom, acostumado a controlar todas as situações, viu-se diante de uma autoridade invisível e superior, uma autoridade que ele nunca havia encontrado antes. Keanu retomou sua refeição com lentidão calculada, deixando Jason afundar no desconforto de sua incerteza. Mal sabia o jovem garçom que estava prestes a testemunhar uma lição de vida que jamais esqueceria, e que naquela noite, a máscara de sua arrogância se romperia. O culto continuou, mas o clima em torno de Jason havia mudado. Sua arrogância inicial dera lugar a um leve nervosismo. Cada vez que cruzava o olhar com Keanu, sentia uma sensação estranha, a de estar sendo avaliado, como se cada palavra, cada movimento, estivesse sendo escrutinado com precisão cirúrgica. Keanu estava se mantendo discreto. Ele não queria revelar que era dono do restaurante ainda, mas estava dando indiretas o suficiente para fazer Jason começar a duvidar de si mesmo. "Jason", disse ele baixinho entre mordidas, "você já pensou no que realmente significa ser dono de um lugar como este? Não apenas como funcionário, mas como a pessoa que o construiu com as próprias mãos." Jason franziu a testa. Não sabia como responder. Fora treinado para servir, não para filosofar sobre a visão de um dono. Acho que exige muito trabalho e disciplina", gaguejou ele finalmente. Keanu assentiu levemente com um pequeno sorriso nos lábios. "Exatamente. E tudo que você diz ou faz aqui repercute mais longe do que você imagina. O que você chama de arrogância, alguns chamam de falta de discernimento." O garçom se sentia cada vez mais desconfortável. Estava acostumado a intimidar os clientes com sua atitude, mas pela primeira vez estava conhecendo alguém que conseguia ler suas intenções como um livro aberto. Ao retornar à cozinha para anotar um pedido, ouviu Keanu chamar outro garçom pelo primeiro nome, como se estivesse dando uma instrução sutil sobre como arrumar as mesas. Esse gesto simples e inofensivo para a maioria, levantou uma dúvida na mente de Jason. Como aquele homem conseguia saber o primeiro nome dos funcionários? Como ele sabia exatamente o que dizer para deixar Jason desconfortável sem nunca levantar a voz? O nervosismo de Jason lentamente se transformou em desconfiança.
Ele observava Keanu de longe, notando como ele controlava a situação sem nunca levantar a voz, como ele antecipava as necessidades tanto dos funcionários quanto dos clientes. Um pensamento fugaz lhe passou pela cabeça: e se esse cara não for apenas um cliente? Enquanto isso, Keanu, sempre calmo, deixava essas pequenas sementes de dúvida germinarem. Cada sorriso sutil, cada pergunta aparentemente inócua, era calculado para fazer Jason começar a entender que havia subestimado seu interlocutor. O homem que ele considerava um cliente arrogante era, na verdade, alguém capaz de transformar um simples jantar em uma lição de humildade. À medida que a noite caía, o Crystal Orchid brilhava intensamente. As velas projetavam sombras elegantes nas paredes, mas agora havia uma tensão invisível no ar. Jason, pela primeira vez, sentiu que não estava mais no controle. E Keanu, com uma calma quase majestosa, esperou o momento exato para revelar a verdade que chocaria o jovem garçom e toda a equipe. O serviço estava a todo vapor e o restaurante parecia uma máquina perfeitamente lubrificada, mas Jason sentia um peso invisível pesando sobre seus ombros. Cada vez que passava por Keanu, seu olhar o fitava, calmo, mas penetrante, e a cada vez, sentia como se o homem o estivesse lendo como um livro aberto. Em certo momento, Keanu chamou Jason suavemente. Você poderia vir comigo por um momento? Jason, surpreso e um pouco nervoso, aproximou-se. Achou que receberia uma reclamação sobre o serviço ou algum tipo de comentário. Mas Keanu não levantou a voz. Simplesmente indicou um canto tranquilo do restaurante, perto de uma janela saliente com vista para a cidade iluminada. Jason disse Keanu, ainda com aquela calma quase intimidadora, percebo que você é competente, mas às vezes sua arrogância leva a melhor. Você é jovem, ambicioso, mas se esquece de que experiência e respeito são valores conquistados, não impostos. Jason, vermelho de vergonha, gaguejou. Eu não queria, eu só quero. Keanu sorriu suavemente, interrompendo seu pedido de desculpas constrangedor. Eu entendo, e vou te dar a oportunidade de corrigir seus erros. Mas deixe-me perguntar uma coisa, você sabe quem eu realmente sou? Jason balançou a cabeça hesitantemente. Não, Keanu gesticulou levemente em direção ao restaurante inteiro, como se quisesse observar cada detalhe. Fui eu quem construiu este lugar. Cada mesa, cada prato, cada garçom. Tudo isso é minha visão, meu trabalho, minha paixão. E hoje à noite você achou que podia me julgar. Um silêncio glacial se instalou. Jason sentiu o medo substituir a arrogância. Finalmente entendeu que o homem que desprezara não era apenas um cliente, era o dono. A verdade se fez presente com força esmagadora. Suas palavras zombeteiras, seu tom altivo, tudo havia sido um erro monumental. Keanu continuou com a voz suave mas firme. Jason, respeito não é apenas uma palavra. Ele se manifesta em suas ações, em sua atitude e na sua capacidade de reconhecer seu lugar neste mundo. O que você fez esta noite foi inaceitável, mas nunca é tarde para aprender. O garçom, humilde mas também impressionado com a elegância e paciência de Keanu, olhou para baixo. Sua mente acelerou, buscando uma maneira de corrigir aquele erro monumental. Mas pela primeira vez na vida, ele entendeu que a humildade tinha mais peso do que a arrogância. Keanu retornou à sua mesa, deixando Jason sozinho com sua consciência. O jovem garçom sabia que aquela lição o acompanharia para sempre. Naquele canto tranquilo do Crystal Orchid, a dinâmica de poder acabará de mudar, e Jason aprenderá que por trás do sorriso discreto de um homem, podia se esconder um império inteiro. Após o confronto silencioso com Keanu, Jason retornou ao seu posto, mas não era mais o mesmo. Cada passo parecia mais pesado, cada sorriso forçado, menos natural. Os clientes não notavam, mas ele sentia a pressão invisível da verdadeira autoridade, aquela que ele pensava ter ignorado. Keanu, por sua vez, continuou a jantar com uma serenidade desconcertante. Observava o restaurante como um capitão observa seu navio. Cada gesto da equipe, cada conversa, cada detalhe do serviço permitia-lhe avaliar a competência e a atitude de sua equipe. Jason, em particular, era alvo de atenção especial. Mais tarde naquela noite, outra cliente se levantou para pedir uma mudança em sua refeição. Jason, nervoso e ainda se recuperando da revelação implícita de Keanu, foi abrupto e impaciente. Sua voz, ligeiramente trêmula, revelava seu desconforto. Eu vou ver o que posso fazer, disse ele, tentando disfarçar o constrangimento. Keanu, sentado a poucos metros de distância, observava a cena. Sorriu levemente, não de forma irônica, mas porque a lição que queria transmitir estava começando a ser assimilada. Sabia que Jason agora entendia que respeito não se pode fingir e que cada ação, por mais insignificante que fosse, tinha um impacto em seu entorno e em sua reputação.
À medida que a noite avançava, outros incidentes menores ocorreram. Um garçom derrubou uma bandeja, outro esqueceu um pedido. Mas Jason, ciente de seu próprio comportamento e da vigilância silenciosa de Keanu, tornou-se mais atento. Começou a corrigir seus erros, timidamente, mas com sinceridade. Perto do final do culto, Keanu se levantou para sair do restaurante. Antes de sair, fez um último gesto para Jason. Lembre-se do que você aprendeu esta noite. O verdadeiro poder não é dominar os outros, mas sim controlar a si mesmo e respeitar aqueles ao seu redor. Jason congelou. Sabia que aquela noite havia mudado algo nele. O que ele pensava ser uma simples interação entre cliente e garçom havia se transformado em uma lição de vida, e ele entendia que cada palavra arrogante, cada julgamento precipitado, poderia ter um efeito espetacular. Keanu deixou o restaurante, deixando para trás um jovem garçom transformado, ciente pela primeira vez de que humildade e respeito eram as verdadeiras chaves para o sucesso, mesmo em um lugar onde luxo e aparência dominavam. O Crystal Orchid naquela noite não era apenas um restaurante, ele havia se tornado um teatro onde a paciência, a sabedoria e o domínio do poder triunfavam sobre a arrogância e a impulsividade. Na manhã seguinte, a Orquídea de Cristal estava abrindo suas portas para um novo serviço. A noite anterior deixara Jason perturbado, incapaz de tirar da cabeça o olhar penetrante e as palavras sábias de Keanu. Ele sabia que deveria se comportar de forma diferente, mas a apreensão e o medo de mais humilhações o pesavam. Keanu retornou ao restaurante, desta vez acompanhado por um pequeno grupo de investidores para um almoço discreto. Ele cumprimentou os garçons calmamente, observando cada um com atenção meticulosa. Jason, em particular, sentiu o coração disparar. Ele se perguntou como Keanu lidaria com a situação e se a lição do dia anterior se transformaria em algo mais tangível. Quando Jason se aproximou para anotar o pedido dos investidores, Keanu o chamou. Jason, você poderia me mostrar a sala de recepção antes de começarmos? O garçom, surpreso, mas obediente, o fez entrar. Keanu fingiu verificar os detalhes da decoração e do serviço, mas seu olhar pousou em Jason, calmo e sereno. Sabe, Jason, começou ele, muitas pessoas acham que ter um restaurante é só administrar as finanças e organizar os pratos. Mas ter um lugar é criar uma experiência, estabelecer uma cultura e inspirar respeito pelo exemplo. Jason assentiu timidamente, sentindo a lição se transformar em um confronto direto. Então Keanu acrescentou, e às vezes as lições mais importantes não são ensinadas com palavras, mas com ações. Naquele preciso momento, Keanu fez um gesto sutil em direção à placa dourada afixada no balcão principal, indicando o nome gravado em letras elegantes. Proprietário? Keanu Reeves. Os olhos de Jason se arregalaram. Ele tinha visto o restaurante, admirado a decoração, provado a comida. Mas nunca tinha percebido que o homem que desprezara, insultara e julgara era o verdadeiro dono. Os outros garçons, testemunhando a cena, trocaram olhares surpresos e divertidos. Jason, corado de vergonha, sentiu sua arrogância desaparecer instantaneamente. Ele entendeu que havia sido o espectador involuntário de uma humilhação sutil, mas poderosa, orquestrada com calma e controle. Keanu, sem levantar a voz, continuou, Jason, respeito não é algo que se implora. É algo que se conquista. E o que você aprendeu ontem à noite é uma lição que não esquecerei. Mas ainda há tempo para mudar, para se tornar melhor. O garçom baixou a cabeça, incapaz de pronunciar uma palavra. Sabia que cada palavra dita por Keanu era uma verdade gravada em sua mente. Naquele dia no Crystal Orchid, a humildade e o respeito não eram motivados pela raiva, mas pela simples revelação do verdadeiro poder por trás de um sorriso discreto. O almoço estava a todo vapor. Os clientes sentados às mesas à Orquídea de Cristal, eles não suspeitavam de nada, mas para Jason, cada minuto se tornava um desafio interior. Ele se movia com cautela, cada gesto medido, ciente de que seus colegas o observavam. O sussurro silencioso da revelação do dia anterior se transformará em certeza. Keanu Reeves não era apenas um cliente excepcional, ele era o dono. Enquanto Jason trazia uma bandeja para os investidores, Keanu perguntou sutilmente, mas com firmeza, Jason, você poderia explicar a esses convidados como nossa organização funciona aqui? O jovem garçom gaguejou surpreso. Claro. Mas em vez de simplesmente explicar como o restaurante funcionava, sentiu o peso da atenção de todos os garçons e de alguns clientes próximos. Todos perceberam o desconforto de Jason, e alguns trocaram sorrisos divertidos. Keanu continuou calmamente. Jason teve uma pequena lição ontem à noite sobre respeito e humildade.
O que vocês estão vendo hoje é um jovem aprendendo que nenhuma arrogância pode superar a experiência e o trabalho duro daqueles que construíram este lugar. Os clientes, inicialmente perplexos, começaram a cochichar entre si, intrigados com a situação. Alguns notaram a mudança de atitude de Jason, de uma confiança arrogante para um nervosismo visível. Os colegas de Jason, que haviam presenciado o incidente no dia anterior, trocaram olhares cúmplices, e um leve divertimento tomou conta da sala. Jason sentiu o rosto queimar. As palavras de Keanu, ditas calmamente mas com precisão implacável, soaram como uma sentença silenciosa. Sua arrogância fora exposta diante de testemunhas. E agora ele não tinha como se redimir imediatamente. Keanu se levantou, aproximou-se do balcão e falou com voz calma, porém firme. Cada ação conta, cada palavra tem um impacto. Temos que lembrar que por trás de cada sorriso, de cada atendimento, há uma pessoa que se esforçou para criar aquela experiência. E às vezes é só quando você perde um pouco da sua arrogância que começa a entender isso. Jason baixou a cabeça, incapaz de responder. Os murmúrios na sala se intensificaram, e o garçom percebeu que, a despeito de si mesmo, havia se tornado o centro de uma lição pública de humildade. Ele entendeu que seu comportamento no dia anterior havia sido julgado não apenas por Keanu, mas por todos que o testemunharam, e que essa humilhação sutil, porém poderosa, permaneceria gravada em sua memória por muito tempo. Keanu retornou à sua mesa, deixando Jason se recuperar lentamente. A lição havia sido aprendida. A verdadeira autoridade não se mede pela arrogância, mas pela paciência, discernimento e respeito que se impõe sem gritar. Nos dias seguintes, a orquídea de cristal estava de volta ao seu ritmo habitual, mas Jason não era mais o mesmo. Cada movimento que fazia era agora ponderado, comedido e imbuído de um respeito sincero pelos clientes, pelos colegas e, acima de tudo, pelo próprio restaurante. A lição que Keanu lhe ensinara, sutil mas implacável, continuava a ressoar em sua mente. Enquanto o almoço era servido, Jason observava Keanu atentamente, sentado a uma mesa discreta, sorrindo gentilmente, mas atento a cada detalhe. Desta vez, Jason não sentia mais o medo paralisante do dia anterior, mas sim um desejo de se redimir, de mostrar que podia ser um profissional confiável. Quando um cliente fazia um pedido incomum, Jason não se apressava nem suspirava, mas respondia calmamente: "Claro, senhor, vou cuidar disso agora mesmo." Sua voz clara e educada contrastava com o tom arrogante que ele tinha quando conheceu Keanu. Os colegas de Jason notaram a mudança imediatamente. Alguns trocaram sorrisos de aprovação, cientes de que o colega havia dado um passo significativo em direção à humildade e à responsabilidade. Até os clientes, atentos às interações ao redor, perceberam a diferença. O garçom, antes arrogante, finalmente parecia sincero e profissional. Ao final do culto, Keanu discretamente gesticulou para que Jason se aproximasse. "Jason", disse ele, "eu vejo a mudança. Você aprendeu que respeito se conquista e que paciência e humildade são pontos fortes, não fracos." Jason assentiu, agradecido. "Obrigado, senhor, Keanu. Eu entendo agora." Keanu sorriu, satisfeito. "Era tudo que eu queria." A vida muitas vezes nos dá a oportunidade de corrigir nossos erros. A verdadeira força reside na nossa capacidade de aprender e crescer. Para Jason, esse momento marcou uma virada. Ele percebeu que a verdadeira lição não tinha sido a humilhação pública, mas a oportunidade de se transformar, de se tornar um profissional melhor e, acima de tudo, uma pessoa melhor. Daquele dia em diante, sua atitude mudou para sempre. Ele se tornou atento aos detalhes, paciente com os clientes, respeitoso com os colegas e profundamente consciente do impacto de suas palavras e ações. A arrogância desapareceu, substituída por uma nova maturidade, nascida de um encontro inesperado com um homem que sabia transmitir sabedoria sem nunca levantar a voz. A orquídea de cristal não brilhava mais apenas pelo luxo ou pela gastronomia, mas também pela transformação de quem ali trabalhava. Jason acabará de aprender que a verdadeira grandeza não estava no orgulho, mas na humildade e no respeito. Poucos dias após a aula inicial, Keanu Reeves decidiu que era a hora de consolidar a transformação de Jason. O restaurante A Orquídea de Cristal estava a todo vapor, e ele aproveitou a oportunidade para fazer com que todos os funcionários entendessem a importância do respeito e da humildade. "Todos, juntem-se aqui por um instante", anunciou Keanu com uma voz calma, mas autoritária. Os garçons e funcionários pararam, perplexos. Jason sentiu o coração disparar. Seria repreendido novamente? Ou receberia algum reconhecimento desta vez? Keanu sorriu e continuou: "Quero dedicar um momento para reconhecer o crescimento de um membro da nossa equipe. Jason, venha à frente, por favor."
Jason, surpreso e um pouco hesitante, deu um passo à frente. Os olhos dos colegas se voltaram para ele. Keanu colocou a mão em seu ombro com uma autoridade gentil. Jason demonstrou uma transformação notável nos últimos dias. Ele entendeu que respeito e humildade são valores fundamentais, não apenas para com nossos clientes, mas também para com nossos colegas e nosso ambiente de trabalho. Um silêncio de admiração se instalou. Os outros garçons que haviam testemunhado sua arrogância no dia anterior, trocaram olhares e sorrisos cúmplices. Alguns assentiram, impressionados com sua sinceridade e a mudança visível em seu comportamento. Jason sentiu um calor subir ao peito. Ele não era mais apenas o garçom desajeitado e arrogante. Havia se tornado um exemplo para os colegas, um símbolo de redenção e aprendizado. Obrigado, Sr. Reeves, disse ele, com a voz ainda trêmula, mas sincera. Eu sempre farei o meu melhor para corresponder às suas expectativas. Keanu sorriu, satisfeito. Foi tudo o que eu pedi. Nunca se esqueça de que cada interação, cada gesto, cada palavra pode influenciar os outros. A verdadeira grandeza é medida pela nossa capacidade de aprender com os erros e crescer. Os outros garçons aplaudiram levemente, alguns com sorrisos divertidos, outros com genuína admiração. Jason, agora corado mas feliz, percebeu que a humilhação que sentirá não fora um castigo, mas uma lição de vida que o guiaria pelo resto da carreira. Daquele dia em diante, a atmosfera no Crystal Orchid mudou sutilmente. Respeito mútuo e profissionalismo tornaram-se valores tangíveis. Jason, antes arrogante, tornou-se um pilar discreto, porém respeitado, do restaurante. E Keanu, fiel ao seu estilo, ensinou sua lição com paciência, calma e uma sabedoria que permaneceria com todos que testemunharam essa transformação. Semanas se passaram e a orquídea de cristal continuou a brilhar, não apenas por sua culinária luxuosa e refinada, mas também pela atmosfera de respeito e profissionalismo estabelecida por Keanu Reeves. Jason, transformado, agora trabalhava com uma seriedade e humildade que inspiravam seus colegas. Ele não era mais apenas um garçom, tornará-se um exemplo vivo de redenção e crescimento pessoal. Certa noite, após um turno particularmente movimentado, Keanu convidou Jason para se juntar a ele no refeitório principal. Jason, disse ele calmamente, olha ao seu redor. Cada detalhe, cada interação, cada sorriso. Tudo reflete o esforço coletivo e o respeito que você traz a este lugar. Jason olhou ao redor do restaurante com uma nova perspectiva. Os garçons se moviam com suavidade, os clientes estavam satisfeitos e sorridentes, e uma harmonia serena permeava o ar. Ele percebeu então que a lição do dia anterior e daquele dia havia ido além de sua função, havia mudado sua percepção do trabalho, dos outros e de si mesmo. Keanu colocou a mão em seu ombro. Você aprendeu que humildade e respeito são mais poderosos do que qualquer arrogância. Mas lembre-se, essa lição nunca acaba. Cada dia oferece uma oportunidade de colocá-la em prática. Jason assentiu comovido e grato. Obrigado, Sr. Reeves. Jamais esquecerei o que o senhor me ensinou. Ao sair do restaurante, Keanu sentiu um leve murmúrio de admiração percorrer a equipe. O homem que eles conheceram, não apenas como um ator famoso, mas como um líder paciente e tranquilo, havia deixado uma marca indelével em cada um deles. Jason, parado ao lado do balcão, sentiu um novo orgulho, uma mistura de gratidão e determinação de nunca mais voltar aos velhos hábitos. A Orquídea de Cristal não era mais apenas um restaurante de luxo, tornará-se um lugar onde as lições de respeito, humildade e autocontrole se enraizaram. E para Jason essa experiência permaneceria gravada como o momento em que a arrogância finalmente deu lugar à maturidade. Naquela noite, contemplando a cidade iluminada pelas luzes dos arranha-céus, Jason soube que havia crescido. Graças à paciência e à sabedoria de Keanu Reeves, ele compreenderá que o verdadeiro poder não reside na arrogância, mas na capacidade de aprender, crescer e inspirar os outros.